Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica. Bom, na aula de hoje nós iremos abordar um conceito muito interessante, conceito este vinculado à segurança da informação. Nós iremos conceituar e classificar o que é backup e quais são seus tipos, né? Então, sem mais delongas, vamos entender o que seria um backup. Gente, backup nada mais é do que uma cópia de segurança. Gravem isso muito bem na hora da prova de vocês. É uma cópia de segurança. Para que serve uma cópia de segurança, professor João Kleber? Simples, gente. É para você se prevenir, se resguardar de algum incidente que possa ser ocasional, né? Que possa acontecer de forma acidental, né? Um usuário excluir ou simplesmente uma máquina acontecer um problema de queimar ou o HD parar de uma hora e você não ter aquela informação naquele determinado momento. Então o backup ele é uma cópia de segurança. Só que tem uma coisa que a gente tem que ficar bem precavido, que é o seguinte: o backup necessariamente ele é obrigado a salvar todos os dados? Não. O backup ele serve para evitar a menor perca possível de informação, tá? Porque sempre a gente vai perder alguma coisa. Não é possível você sempre fazer um backup e ficar 100%. Há algumas percas, claro que percas irrisórias se você analisar a quantidade de dados que ele consegue resguardar, né? Então, primeira coisa que eu tenho que ter noção: o que é backup? É uma cópia de segurança. Para que serve? Para evitar a menor perca possível de informações. E como que se dá esse backup, professor? Como eu posso fazer um backup? Gente, existem ferramentas, né, na qual são automatizadas, ou você pode fazer manualmente. Isso mesmo, você pode copiar o arquivo e colocar ele num pendrive, você pode colocar no HD externo, você pode colocar em um outro computador conectado à rede, né? Você pode utilizar a computação em nuvem. Então você pode fazer isso manualmente, ou você pode ter um software, né, dedicado para fazer esse backup, na qual você pode configurar diário, mensalmente e assim por diante, beleza? Então, o backup ele não é somente automaticamente através de sistemas, você pode fazer também manual, tá? Bom, então sabemos o que é backup, né? Sabemos que ele é para facilitar a vida do ser humano, né? Precavendo, né, as partes, os incidentes que possam ser ocasional ou voluntário, aquele que você realmente quer destruir os dados. E aí é um título de exemplo, né? Hoje nós temos um vírus que está muito comentado na sociedade, que é o vírus chamado de ransomware, né? Esse vírus é novo, né? E o que ele faz? Ele criptografa o teu banco de dados de modo que coloca uma senha na qual você não tem acesso, né, a esse banco, a não ser que você pague, né, para o cracker que criptografou o teu banco. Mas quem te garante, se você pagar, ele vai liberar a senha, né? Então a melhor forma de você se precaver para esse tipo de ataque é você tendo um backup. Por quê? Imagine só que o cara teve acesso, né, ao teu banco de dados, criptografou, beleza, você vai colocar um backup e vai voltar a rodar normalmente a sua aplicação. Então, temos que ficar atento a esses pequenos conceitos que podem se cobrar, beleza? Então, vamos conhecer então agora os tipos de backups, né? Os que mais se cobram para concurso público. Existem outros, mas esses são os que mais se cobram, tá? Lembrando que backup é uma cópia de segurança, né? Nós temos o backup normal, né? O backup normal também pode ser chamado de backup completo. E algumas bancas costumam chamar o backup completo de full, né? Cheio, né? Nós temos o backup incremental, nós temos o backup diferencial, nós temos o backup diário e nós temos o backup de cópia, que algumas bancas costumam cobrar também como emergencial. Então, esses são os tipos que caem no teu concurso. Backup normal, né? Que algumas bancas chamam de completo ou full, backup incremental, né? Backup diferencial e backup diário e backup de cópia, também chamado de emergencial. Outra coisa importante, né? Backup é uma terminologia, né, inglesa, mas algumas bancas, alguns editais, eles cobram assim, ó, BKP. E dessa forma está correto também, porque essa nomenclatura é na língua portuguesa, né? O idioma padrão português. Então fiquem atentos, se cair backup dessa forma está correto, e se cair backup dessa forma também está correto, beleza? Então vamos ficar atentos a esses pequenos detalhes aí. Bom, o primeiro backup que nós iremos abordar
é o chamado de backup normal, né? Conforme eu falei, algumas bancas cobram como backup completo, né? O que eu preciso saber, professor João Kleber, quando se trata sobre esse tipo de backup? Duas informações muito importantes, tá? Primeiro, o que faz um backup normal? Ele copia todos os arquivos. Então ele copia todos os arquivos. Essa é a primeira informação que você tem que ter noção. E outra informação que você precisa ter noção é o seguinte, que ele os marca como arquivos que já passaram pelo backup. Então, primeiro eu copio todos os arquivos e depois eu os marco como passou por backup. O que seria esse marcar, professor? Simples. Imagine que você tem aqui, de um lado, os arquivos, né? Vamos supor que aqui são uma pasta, né? Que é o arquivo do seu HD, né? E aqui você tem um HD externo, por exemplo, né? Você vai pegar o mesmo arquivo, né? Não sou muito bom de desenho, vocês podem perceber. Eu vou pegar o mesmo arquivo, só que eu vou marcar ele, né? Eu vou colocar um cadeadinho, conforme eu coloquei aqui na imagem, né? Então significa o quê? Que esse arquivo que tem a nomenclatura 1 e tem esse arquivo que tem a mesma nomenclatura 1, ele já foi efetuado um backup, né? Isso é mais fácil para quê? Para você identificar que já existe um backup daquele dia, daquele mês, enfim. Isso é um backup normal, tá? A título de curiosidade, o backup, gente, ele é feito diariamente, né? Ele é um ciclo, ele inicia esse domingo e vai até segunda. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e inicia-se de novo. Então, todo santo dia você tem um backup, né? Só que o primeiro backup a ser feito é esse, é o normal. Por que é o normal? Porque você vai fazer uma cópia de tudo que existe na organização, tudo que existe no órgão público em questão na qual você vai ser aprovado, né? Então, o primeiro backup a ser feito é o normal, também chamado de completo. E aí pode cair algumas bancas, como cobram, né? Eles perguntam o seguinte para você: qual é o melhor tipo de backup a ser feito? Ou pode falar o seguinte: qual é o backup mais fácil? O backup mais fácil, ele é o completo. Só que tem um porém. Se eu copio todos os arquivos, eu posso causar uma lentidão na minha rede, né? Porque eu estou copiando tudo. Então, temos que ficar atento, porque todos os tipos de backup, eles são bons, mas ele tem as vantagens e ele tem as desvantagens. Então, a primeira vantagem, que eu copio todos os arquivos, né? Segunda desvantagem é que ele pode pesar, pode causar lentidão no desempenho da rede, beleza? E uma informação que cai muito em concurso é que o completo ele os marca. Como que é marcar? Identifica que esse arquivo já passou por backup, beleza? E aí nós temos a evolução do tipo de backup, né? O próximo tipo de backup que nós temos é o chamado de backup incremental, né? Para que serve o backup incremental, gente? É o seguinte, lembra que eu falei que o backup normal ele é bom porque copia todos os arquivos? Só que da mesma forma que ele é bom, ele tem uma desvantagem, que ele causa lentidão. Imagine que você tenha que copiar todo santo dia ou a todo santo momento 1 terabyte de dados. Para quem não tem noção de tamanho, 1 terabyte é um arquivo muito grande. Então pode ocasionar o quê? Lentidão na sua rede e até travamento, né? Para isso, nós temos um outro tipo de backup que é chamado de backup incremental. O que o backup incremental precisa saber para o concurso público, professor? Simples, ele copia somente o quê? Os arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou até mesmo por ele próprio, incremental. Então o que acontece? O backup incremental, eu fiz o backup hoje, né? E aí fui para o outro dia. Eu vou fazer a mesma cópia de todos os arquivos selecionados? Não. Eu só vou copiar os arquivos que foram alterados ou criados novamente. Então, eu passei uma imagem para vocês terem a noção seguinte. Essa imagem cinza, né? Vamos supor que aqui esteja domingo, né? E aqui esteja segunda, né? O domingo, ele tem a mesma informação aqui vinculada à parte de cinza, né? Então, o que o backup incremental vai fazer? Ele vai copiar a diferença. E a diferença é o quê? Essa parte verde e essa parte azul.
Então é isso que o incremental faz. Se você gravar dessa forma, ele copia a diferença. Mas o que seria a diferença? Arquivos novos ou arquivos alterados. Se eu tiver terça-feira e tiver uma outra diferença, ele vai copiar somente a diferença. E assim sucessivamente. Então o backup incremental tem isso, né? Ele vai analisar o último backup, né? Normalmente é o backup normal ou o backup do dia anterior, que pode ser o próprio incremental, e ele sempre vai fazendo o backup da diferença que existe do dia atual para o dia anterior. Beleza? E aí tem uma coisa. Além de ele fazer a parte de copiar a diferença, ele os marca, né? Lembrando do arquivo, o que é marcar? Ele vai falar o seguinte, ó. Esse é um backup incremental. Vou colocar um cadeadinho aqui, por exemplo, né? Então esse arquivo aqui é o 2, porque está na segunda-feira, né? Teve um outro backup incremental na terça-feira. Então vou colocar um cadeadinho aqui, né? 3, né? E lembrando o seguinte, às vezes não é crescente, né? Como assim crescente? A gente tem a ideia que todo dia nós criamos vários arquivos. Às vezes na segunda vai ter mais arquivos criados do que na terça, na quarta e assim por diante. Então não segue uma ordem linear, né? Ele pode seguir o seguinte, a diferença que existe. Se eu criei ou alterei vários arquivos no dia, eu vou aumentando a quantidade de backup. Se não, se eu não teve nenhuma diferença, eu continuo o último backup anterior. Beleza? Então, temos que ficar atento com isso. Backup incremental, qual que é a diferença que existe para o normal? Que ele copia a diferença. Já o normal, ele copia tudo, né? Os dois têm a mesma característica que é de marcar. O que é marcar? Falar que foi feito o backup daqueles respectivos arquivos, beleza? E aí eu vou passar para vocês aqui uma imagem só para vocês terem uma noção, né, de como que se dá o funcionamento do backup incremental. Eu já havia citado anteriormente que quando nós trabalhamos com backup, né, é um ciclo. Inicia-se no domingo e vai até sábado, depois volta tudo novamente. Então, como domingo eu iniciei, sempre o primeiro backup vai ser do tipo normal. Então, fiz o backup de tudo, na segunda-feira copio somente a diferença. Quem quer a diferença? Incremental. Depois, incremental, depois a incremental, depois a incremental, depois a incremental, depois a incremental e volta de novo. Isso é um ciclo viciante, né? Percebem que, conforme eu falei, existem dias que vai ter mais arquivos criados alterados e tem dias que vai ter menores. Não é linear, né? Vai depender do usuário, do sistema da aplicação em questão, beleza? Uma coisa importante que já caiu para a prova de concurso público, né? Ele pode te perguntar o seguinte: vamos supor, né, que na quinta-feira deu pau no sistema, né? E aí ele pode perguntar o seguinte: para que eu consiga recuperar as informações anterior, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar somente o arquivo de domingo? Eu preciso pegar todos os arquivos? Ou eu preciso pegar somente os arquivos incrementais, né? E aí você tem que ter a noção seguinte, que você tem que pegar o último normal, né, que foi feita backup de tudo, e todos os incrementais. No caso, se der o problema na quinta, eu vou pegar de segunda, terça e quarta, né? E aí o que a gente consegue compreender com isso? Que o backup incremental ele é mais rápido se for analisar os recursos da rede. Por quê? Eu não preciso copiar tudo. Só que o problema é o seguinte: o dia que eu vou fazer a restauração, né, o que é restaurar? Voltar os dados, eu vou ter o quê? Lentidão. Por que eu vou ter lentidão? Porque eu vou ter que pegar todos os backups feitos, né? Os incrementais e os normais, e vou ter que juntar. Então eu vou ter que pegar pelo sistema o arquivo normal, o arquivo de segunda, o arquivo de terça, o arquivo de quarta e juntar, né? Então, juntando eu vou ter toda a informação que eu quero. Então, para fazer o backup ele é rápido. O problema é, para fazer a recuperação ele é lento. Temos que ficar atento com isso, que eles cobram esses pequenos detalhes na questão. Beleza? Então, sabemos que o incremental ele é melhor se comparado ao completo, porque ele não ocasiona lentidão na rede, mas quando acontece um incidente, né, que é provável, tanto é que o backup é feito para isso, o processo de restauração é de forma mais demorada. Beleza? Por quê? Se eu tenho backup somente completo, eu pego o último backup,
né? Agora, o incremental eu tenho que pegar todos os incrementais até a data do incidente, mais o último normal, beleza? Bom, devido a esse problema, né, de lentidão na parte de restaurar o backup, né, existe um outro tipo de backup, gente, que nós chamamos de backup diferencial, né? E o que é um backup diferencial? O backup diferencial, ele é como se fosse a evolução de uma parte, né, da parte incremental, pegando um pouco do macete do completo, né? Ele vai facilitar a parte de restauração, só que ele perde, né, na parte de fazer o backup, né? E vamos entender como é que funciona isso. Eu tenho que saber algumas características que se cobram em concurso público. Primeiro, ele copia os arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou incremental. Praticamente um incremental próprio. Só que tem um porém, ele não marca. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Banrisul 2019. Nós, da Lá Concursos, temos um curso top de linha, o melhor custo-benefício do mercado por apenas 10 parcelas de R$ 25. Um curso completo, ponto a ponto, do edital. Nós não temos professores medianos aqui na Lá Concursos, é um curso que eu tenho certeza que vai fazer a diferença nos seus estudos. Então, convido vocês a se matricular aqui na Lá Concursos, assistir o restante dessa videoaula. Essa videoaula é uma aula demonstrativa, é apenas aí 20%, 20%, 30% do conteúdo da aula e, claro, nós temos muito mais aulas. Venha estudar, venha conhecer nosso personal coach, que é o estudo do regime de metas. Ali você vai organizar o seu estudo para o Banrisul e eu tenho certeza que você será muito bem sucedido. Bacana? Então, clique aqui embaixo, faça a sua matrícula. Tem aqui também o nosso WhatsApp, clique aqui embaixo, peça qualquer coisa aí, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que nossas meninas do atendimento, o nosso call center irá te atender perfeitamente. Bacana, pessoal? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.